Peço desculpa. Boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros decidiu hoje propor à Assembleia da República a criação da morada única digital e o respectivo Serviço Público de Notificações Eletrónicas que assegurará a existência e a relevância desta morada única digital. Define-se assim a possibilidade de pessoas singulares, empresas e outras entidades, associações ou fundações fidelizarem um endereço de correio eletrónico que já utilizem ou que criem para esse efeito, a fim de receberem notificações administrativas e fiscais, passando esta morada a constituir uma morada única digital na relação com diferentes entidades públicas. A morada única digital equivale ao domicílio e à sede das pessoas singulares e coletivas, sendo que a fidelização de endereço de correio eletrónico segue um regime em tudo semelhante ao regime da morada física, ou seja, associado à identificação civil, no caso das pessoas singulares, associado ao registro comercial, no caso das pessoas coletivas, e associado à identificação fiscal, no caso de cidadãos estrangeiros ou de pessoas estrangeiras. A adesão ao sistema é voluntária para as pessoas singulares. O Conselho de Ministros aprovou ainda também uma outra medida incluída no programa Simplex+, tal como a anterior, o diploma que procede ao alargamento do serviço público de acesso universal e gratuito ao Diário da República, disponibilizando ao público todo o seu conteúdo, fixando as condições da sua utilização e procedendo à extinção do respectivo serviço de assinaturas. Esta medida vem dar cumprimento ao programa de governo e ao Simplex, como já disse, no que respeita à disponibilização do acervo legislativo do Diário da República de forma verdadeiramente universal e gratuita a todos os cidadãos através da internet e não apenas àqueles, como até agora, que pagavam a assinatura. Terá como consequência a eliminação da edição impressa, apenas mantida para efeitos históricos em bibliotecas de depósito legal, passando o Diário da República a ter, para a generalidade dos cidadãos, este tipo de acesso. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma resolução com vista à viabilização do COAPARC, Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Val da Coa. De acordo com a resolução aprovada, são autorizadas transferências para o equilíbrio de contas da Fundação, de forma a assegurar o respectivo saneamento financeiro e envolve-se também, neste projeto, as áreas da ciência, tecnologia e ensino superior. Foi também aprovado o decreto-lei que fixa os efetivos das Forças Armadas para 2017 e foi também hoje aprovado o diploma que já tinha sido discutido em Conselho de Ministros, que tinha seguido para consulta pública relativo às pensões de reforma do regime convergente para as Forças Armadas, agentes policiais e forças de segurança. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou hoje a regulamentação que garante o acesso de todas as mulheres à procriação médica assistida, tendo ainda procedido a alterações na lei que regula a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida. No projeto de decreto regulamentar é abordado o acesso às técnicas de PMA, às próprias técnicas ao princípio da não discriminação e o recurso de técnicas de PMA no Serviço Nacional de Saúde. Pretende-se, assim, concretizar esse acesso sem exclusão, assegurando uma prestação de serviços adequada, segura e não discriminatória. Para mais esclarecimentos sobre esta última decisão, dou a palavra ao Sr. Ministro da Saúde. Muito obrigado. Com efeito, acreditamos estarmos hoje num dia importante para as mulheres portuguesas e para o país e para a igualdade, e a regulamentação, o projeto de decreto-lei regulamentar que foi hoje aprovado e que regulamenta a lei de procriação médica assistida, corresponde ao imperativo da própria lei e significa criar condições para a caracterização, a tipificação e as condições de funcionamento dos centros de
de procriação medicamente assistida a concretizar de imediato, quer no contexto do Serviço Nacional de Saúde, quer naturalmente no contexto de outras entidades que tenham que vir a colaborar com o Serviço Nacional de Saúde para que este direito de acesso sem exclusão possa ser salvaguardado. Vale a pena referir que este decreto regulamentar foi elaborado tendo em conta o parecer do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, bem como do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Fico à disposição dos senhores jornalistas para alguma questão que queiram colocar. Obrigada, Sr. Ministro. Estamos à disposição das senhoras e senhores jornalistas. Eunice Lourença, Rádio Renascença. Em relação à procriação medicamente assistida, será possível dar mais alguns pormenores sobre a regulamentação, já que o diploma não é disponibilizado, e nomeadamente sobre o destino que será dado aos tecidos recolhidos e não utilizados? Obrigada, Sr. Jornalista. Sr. Ministro da Saúde, faz favor. Muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência. Com efeito, justamente para regular essa matéria que a Sra. Jornalista acabou de referir, foi simultaneamente aprovada uma proposta de decreto-lei que visa regulamentar o destino dos espermatozoides, ovócitos, tecido testicular, tecido ovárico, recolhidos e não utilizados, dado que é previsível que, com o aumento do acesso a estas técnicas, haja um aumento dos processos de criopreservação. Neste sentido, seja permitido feito o regular destino deste tipo de tecidos e células seja assegurado e que após o decurso do prazo fixado de 5 anos e desde que não reclamados, possam ser evitada a sua eternização de conservação e, portanto, o processo de criopreservação. Trata-se de matéria que, pela sua sensibilidade e pela sua especificidade, será objeto de uma proposta de lei à Assembleia da República. Obrigada, Sr. Ministro. Sandra Antunes, TV. Tenho uma questão para a Sra. Ministra sobre a morada única digital. Se já há uma estimativa de quanto é que o Governo espera poupar com esta medida em 2017? Muito obrigada, Sr. Jornalista, pela sua questão, muito relevante. A estimativa de despesa que temos em envio de correio postal é de 85 milhões de euros, olhando para o orçamento atual. Como lhe disse, a adesão por parte de cidadãos, de pessoas singulares, tecnicamente falando, é voluntária. Portanto, por muitos incentivos e por muito esforço que façamos nesse sentido, não temos a certeza do número de cidadãos que irão aderir de imediato a este serviço, embora tenhamos a expectativa que cada vez serão mais, naturalmente, porque cada vez todos nós utilizamos mais meios eletrónicos e os substituímos por outras formas de comunicação, nomeadamente por via postal, e, portanto, é provável que essa adesão venha em crescendo. A poupança potencial é esta que lhe acabei de dizer, a poupança potencial estimada é esta que lhe acabei de referir. Sandra Moutinho, Agência Lusa. Eu gostava que o Sr. Ministro explicasse um bocadinho mais se deu indicações e que indicações foram dadas aos centros públicos para este potencial aumento de procura destas pessoas aos tratamentos, se está a planear recorrer também ao setor privado e como, e relativamente a esta questão que a minha colega colocou da conservação dos tecidos, 5 anos após a sua conservação, se não forem reclamados, serão destruídos, é isso? Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência. Com efeito, a regulamentação era um passo que tinha uma precedência obrigatória para que nós pudéssemos agora construir no contexto da Serviço Nacional de Saúde as respostas que já existem no terreno, mas que têm que ser naturalmente qualificadas, densificadas. O mais importante é assegurar que, para que este direito seja acessível e seja concretizado sem qualquer processo de exclusão, nós temos que, nesta matéria, criar as respostas públicas na sua máxima possibilidade, tendo em conta a capacidade instalada, mas, se necessário, recorremos, como temos feito, aliás, até aqui, à colaboração com o setor privado ou com o setor social, desde que as características de qualidade e de segurança clínica estejam asseguradas. Trata-se agora de um processo que, no curto prazo, terá que ser operacionalizado, irá ser feito, para que, tão cedo quanto possível, idealmente no início de 2017, esta situação da criação e da instalação dos centros esteja completamente estabilizada. Obrigada, Sr. Ministro.
Boa tarde, Pedro Freitas da SIC. Em relação à reforma, às pensões das Forças Armadas e Forças de Segurança, o que perguntava é se, em termos práticos, o que vai acontecer é que os militares das Forças Armadas e também estas Forças de Segurança, em onde são incluídas a PSP, a GNR, enfim, a PJ, se passam a estar na reforma a partir dos 60 anos sem qualquer penalização. Portanto, até agora, creio que era de 13%, deixa de existir estes 13%, não é? Obrigada pela sua questão. Basicamente, sem prejuízo depois poder ver outras tecnicalidades no diploma, a idade da reforma, o que este diploma traz é que a idade da reforma passa a ser progressiva, como em toda a função pública. E, nesse sentido, há um princípio de convergência que se aplica também às forças compreendidas nestes diplomas, salvaguardado o desgaste decorrente da função, que leva a que essa idade seja antecipada relativamente à generalidade dos funcionários públicos. Raquel de Melo, TSF, era uma pergunta para o Sr. Ministro da Saúde. Ontem o Bloco de Esquerda dirigiu uma pergunta à Assembleia da República dizendo que a questão da PMA já poderia estar regulamentada há um mês. Porque esta demora, uma vez que fala num dia importante para as mulheres portuguesas? Sr. Jornalista, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Jornalista, porque o processo legislativo deve ser um processo ponderado, deve ser baseado na melhor evidência técnica e científica, é assim que se serve melhor o país, e em matérias tão sensíveis como estas, em que há interação não apenas com direitos fundamentais das próprias mulheres, mas também a garantia de que temos as condições técnicas convenientemente acauteladas e clínicas, eu acho que nesta matéria cumprir o prazo, que foi o que nós fizemos, é correto, parece ser bem, aplicar-se aqui o adágio popular não me parece que seja adequado. E, portanto, procuramos ser prudentes, cumprir o prazo, mas fazer uma lei que fosse consensual e que fosse tecnicamente muito habilitada. Muito obrigada, Sr. Ministro. Bom dia, Sr. Ministro. Eu queria lhe perguntar, os técnicos diagnósticos estão em greve, se há alguma resposta, por causa da atualização de carreiras, se há alguma resposta para esta situação. Senhora Ministra, eu tenho aqui duas questões, uma delas é o relatório dos precários que estaria para sair esta semana ou em breve, se há novidades de quantos precários no Estado é que existem e quais é que poderão ser integrados no Estado. E no orçamento de 2017 está definido que os juízes vão deixar de poder reduzir as custas judiciais, já há muitas reclamações e contestação do setor. Queria perceber porquê e qual o impacto. As perguntas que me questão não foram discutidas no Conselho de Ministros, o relatório será apresentado, penso que dentro de algum tempo, e sobre outra questão não tenho nada a acrescentar, não foi tema que tivesse sido discutido no Conselho de Ministros, deverá pedir esclarecimentos ao Ministério da Justiça. Sr. Ministro, muito rapidamente, nota sobre... o que se passa, muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência, o que se passa com os técnicos de diagnóstico, enfim, passa-se normalmente com outros grupos profissionais, tem que ver com as expectativas de carreira e com as legítimas aspirações que os trabalhadores têm, mas essa matéria está a ser também negociada com serenidade pelo Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Saúde e sei que está agendada uma reunião para curto prazo para que essas matérias possam manter o seu foco na negociação, que é isso que nós entendemos que ser mais útil para resolver os problemas. Obrigada, Sr. Jornalista.